agora com a disciplina de História, né? Agora a gente vai ver mais um pouquinho sobre aquele nosso camarada que a gente estava vendo, né? O Getúlio Vargas, conflitos da consolidação, da industrialização, da urbanização, né? E a gente vai estudar um pouquinho, né? Que eu achei importante passar isso para vocês. A propósito, vocês já podem pôr o nome, tá? Sobre a política do café com leite, né? Que isso é muito falado no livro e o livro não explica, né? O que é. Eu achei interessante eu separar um slide para explicar isso para vocês, o que é a política do café com leite. Tá bom, a gente vai ver aqui. Eu apresento aqui o slide. Aqui. Pronto. Todo mundo vendo, né? O slide. Se alguém confirmou pelo chat, eu sinto muito, mas quando eu apresento o slide eu não posso ver o chat. Tá? Vamos lá. A política do café com leite. O que é que foi a política do café com leite? Né? Nada mais foi, né? Eu não posso dizer nada mais é. Né? O resumo, aliás, nada mais é do que foi um grande acordo nacional, político e econômico, claro, que regulou a lógica de poder durante quase toda a Primeira República, né? Também conhecida como a República Velha, de 1889 até, olha só, 1930, onde Getúlio Vargas começou ali seu governo, né, com o governo provisório. O acordo envolvia as oligarquias estaduais e o governo federal para manter o controle e o poder nas mãos das elites, né, dos grandes proprietários de terra do Brasil. Sempre os grandes proprietários de terra com esse envolvimento. Na política do café com leite, os políticos paulistas e mineiros alternavam-se nas cadeiras de presidente da República, por isso é o nome do acordo, café com leite, né? Ou era um ou era outro. O poder sempre estava centralizado em pessoas desses estados, certo? As economias paulista e mineira eram o café e o leite, respectivamente. Mantinham-se, assim, a ordem pública e econômica favoráveis a esses estados, mas principalmente aos oligarcas locais. Né? Outro acordo garantiu o funcionamento eficaz da política do café com leite, mantendo suas autonomias locais. Desculpa, mantendo suas autonomias locais, os governadores de províncias, né, que eram os estados, mantinham seu apoio ao presidente da República. Em troca, o presidente não interferia no poder provinciano, né, do governador. Não havia interferência vamos dizer assim, da República nos estados. A lógica dos acordos eram complementares para a manutenção da ordem pública e econômica nacional, onde apenas as elites agrárias alcançavam o poder político, que continuaria girando a favor da manutenção dessas elites políticas no poder. Seu antecessor, né, desculpe, seu antecessor, Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil do Brasil, deixa uma grande crise política e econômica para o paulista Campos Salles, né, que enfrentará a tarefa de estabilizar as relações do governo federal com as elites políticas e econômicas das províncias. Eu esqueci, eu acho que eu cortei um slide aqui. Deve ter sido apagado, enfim. Nada que a gente não resolva com uma boa leitura. Todo mundo pôs o nome, né? Bom, vamos lá. Deixa eu me aproximar aqui da tela. Vamos agora para o nosso livro, né? Já que a gente já viu o que é a política do café com leite, aqui na página 130, 140, desculpem. Página 140, certo? As divergências políticas, certo?
A crise financeira vivida no Brasil era acentuada pelas divergências políticas. A chamada política do café com leite, que, aliás, eu estava até lembrando uma coisa agora para contextualizar, né? É sobre os movimentos migratórios, né? A gente tinha ali em São Paulo, no Sudeste como um todo, né? A gente tinha um grande crescimento, uma grande evolução geopolítica, né? Muita gente nascendo por ali, um desenvolvimento populacional, por conta dessa exploração dessas riquezas, certo? Café, principalmente. O café, como eu falei para vocês, era responsável por 64% da economia nacional, né? Desde 1830 até 1930, né? O que foi que aconteceu, né? Para que o café perdesse esse destaque? Aconteceu a Grande Depressão da Bolsa de Valores no ano de 1929, que afetou todos os mercados mundiais, né? Todos os comércios mundiais. A Grande Depressão foi lá nos Estados Unidos, mas afetou, sim, até aqui no Brasil, né? Para a gente realmente começar a compreender como a alta do dólar mexe com a nossa economia também. Agora, voltando ao livro. A chamada política do café com leite, que alternava candidatos a presidente entre São Paulo e Minas Gerais, era duramente criticada, não só pelos militares e pelo povo, mas também por políticos de outros estados, que se sentiam marginalizados, né, no processo, diminuídos, sendo praticamente excluídos. O auge das tensões foi o processo eleitoral em 1930, que escolheria um substituto do então presidente Washington Luiz. A aliança entre paulistas e mineiros sofreu um duro golpe quando Washington resolveu apoiar o candidato Júlio Prestes, que pertencia ao Partido Republicano Paulista. O próximo na sucessão deveria ser um candidato mineiro, mas com esse rompimento do acordo, os mineiros se aliaram aos gaúchos e aos paraibanos, lançando a chapa de candidatura à presidência, formada por Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, e João Pessoa, candidato aos vice-presidentes, representando, aliás, o estado da Paraíba. Ou seja, candidatos populares enfrentariam os candidatos de elites, o candidato das elites, aliás, Júlio Prestes. O processo eleitoral que deu vitória ao candidato Júlio Prestes foi contestado pela Aliança Liberal, né, que era liderada por Vargas e João Pessoa. Houve várias acusações de fraude eleitoral, o que criou uma... Desculpa, estão me vendo, né? Criou uma grande tensão política no Brasil. A Aliança Liberal passou a divulgar a ideia de que deveria haver um golpe de Estado que derrubasse aquele regime, considerado corrupto. Praticamente todos os estados brasileiros participaram do golpe militar, que teve total apoio do movimento tenentista, né? Aquele movimento revolucionário que a gente viu no começo da disciplina, né? No começo desse cenário, que teve 3 ondas, todas elas abafadas. Principalmente Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraíba e Pernambuco. O estopim do golpe foi um fato que hoje se pode afirmar, aliás, não ter a ver com o panorama geral. O candidato a vice-presidente, João Pessoa, foi assassinado por um rival político chamado João Dantas. Esse fato foi usado pela Aliança Liberal, que atribuiu o atentado ao então presidente Washington Luiz. O conflito estourou sem a participação de São Paulo, que se manteve neutro. Em 3 de outubro de 1930, 3 de outubro de 1930, as tropas militares já haviam tomado boa parte do Brasil. Não, desculpa, eu me confundi. Em 3 de novembro de 1930, Getúlio Vargas foi empossado como presidente de um governo provisório, como eu falei, né, de 1930 até 1934, que deveria estabelecer uma nova Constituição e depois convocar eleições presidenciais. Inicialmente, esse golpe não trouxe mudanças efetivas
Pronto, deu uma falhazinha aqui, eu não sei o que foi que aconteceu. Inclusive, eu havia saído da outra turma também. Bom, vamos continuar. Desculpem, tá? Não foi culpa minha, não, nem de vocês. Inicialmente, esse golpe não trouxe mudanças efetivas à sociedade, apenas tirou São Paulo do centro político do Brasil e decretou o fim da política do café com leite, certo? O golpe de Getúlio Vargas trouxe o fim da política do café com leite. Isso é importante até de vocês anotarem. Os militares desfilando pela rua, né, pelas ruas aqui, durante a ocupação, do fim da política. O governo de transição, né, que a gente vai chamar de governo provisório, tá? Como se viu, a chegada de Getúlio Vargas ao poder foi fruto de uma aliança formada por vários setores da sociedade que pensavam políticas e economias diferentes para o Brasil. Sem dúvida, essa foi a maior dificuldade enfrentada por Vargas, que deveria manter o equilíbrio a todo custo para governar. De um lado estava a classe média e burguesia, formada principalmente por fazendeiros e industriais, que queriam um país democrático, com uma constituição avançada e que privilegiasse a propriedade privada e as empresas. Né? Claro que a gente vê interesse aqui, e não é pouco, não, é muito. Também defendiam as eleições diretas e o voto censitário. Né? O voto censitário era um tipo de voto com restrição, pois determinava que só poderia votar quem tivesse boas condições financeiras, né? Basicamente, esse tipo de voto diz o seguinte: se você é pobre, você não é cidadão. Totalmente antidemocrático, né? De outro lado, os militares responsáveis diretos pelo golpe de Estado de 1930, que queriam um governo. Do outro lado estavam os militares que queriam um governo centralizado sem a participação popular, além de forte intervenção do Estado na economia. Essa daqui também vai ser que nem a nossa atividade passada, pessoal, porque não vai dar tempo a gente ler tudo e chegar lá nas questões. Se der, é ótimo, mas eu acredito que não vai dar. Eu vou mandar questões elaboradas, tá? Aos poucos, Vargas gostou da ideia de ser um presidente absoluto e sem contestação. Com o apoio militar, acabou com a Constituição de 1891, criando, criando o Decreto-Lei número 19.398 de 1930, que atribuía ao Poder Executivo e Legislador, né? Lhe atribuía Poder Executivo e Legislador, ou seja, aqui Vargas estava dizendo que ele próprio tinha a força do Congresso, a força do Senado e a força do presidente. Então, ele estava dizendo aqui que ele era o imperador basicamente absoluto. Devido a um acordo estabelecido com o movimento tenentista no golpe de Estado, teria também de nomear oficiais militares, principalmente tenentes, como governadores e prefeitos. Essas medidas foram criticadas amplamente pelo povo brasileiro e pelos setores médios da sociedade, principalmente a oligarquia rural, que havia enfraquecido politicamente. As pressões aumentaram para a elaboração de uma nova Constituição, e, em 1932, Vargas anunciou a eleição para a Assembleia Constituinte, né, para a gente ter a nossa nova Constituição aqui. O movimento constitucionalista, isso é bom de falar uma vez, mas 3 vezes não dá não. O movimento constitucionalista de 1932 e a Constituição de 1934. Até aqui, tudo bem, pessoal, para vocês? Com alguma dúvida? Só recapitulando. Só resumindo o que a gente leu, certo? A política do café com leite, certo?
Era uma política centralizada ali, o poder era centralizado em São Paulo e Minas, né, de modo que o presidente sempre era um deles dois, ou de São Paulo ou de Minas, e isso acabou desagradando, né, causando uma tensão popular. E Vargas se aproveitou dessa tensão para dar um golpe, né, observando os anseios, né, da população, ele deu um golpe que foi apoiado pelos tenentes, o movimento tenentista, que havia tentado um golpe 3 vezes, né? O movimento tenentista tentou o golpe por 3 vezes e não deu certo. Quando Vargas assumiu, ele atribuiu para si o poder do executivo, né, e do legislativo, e começou a atender às demandas de quem apoiou ele nesse golpe militar de 1930. E, posteriormente, houve a necessidade, segundo ele, de uma nova Constituição, certo? Agora a gente vai continuar. Se tiver alguma dúvida, eu só fiz resumir, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês me digam. Era evidente que a crise vivida no governo provisório de Vargas contribuiu para que movimentos contrários à centralização e militarização do poder buscassem massificar as ideias de eleições democráticas, bem como a elaboração de uma Constituição republicana que garantisse a liberdade e a proteção à propriedade privada, com base no liberalismo econômico. A elite e setores médios da sociedade, liderados por fazendeiros e industriais burgueses, passaram a pressionar por uma Constituição mais elaborada, para uma nova Constituição, né? Aliás, pressionar por uma Constituinte mais elaborada, né? Elaborando a nova Constituição. Eu acho que eu deixei foi tudo aqui. Esse movimento recebeu o nome de Movimento Constitucionalista de 1932. Os principais motivos que geraram pressões pelo fim do governo provisório de Vargas foram a crise gerada pelo crash na Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, como a gente falou, né? A Grande Depressão, que desequilibrou a balança comercial e fez as nações estabelecerem barreiras protecionistas em suas economias. Como vimos, isso atingiu em cheio o Brasil, principalmente os fazendeiros. Vargas comprou a produção de café e queimou. Em seguida, ordenou que nenhuma fazenda produziria café por um bom tempo, até que a economia brasileira não passasse por uma nova recessão. Isso gerou altos índices de desemprego e inflação, provocando a migração de pessoas para os centros urbanos. Como resultado, caos social, aumento no número de favelas, e fome e pobreza. Outro motivo, né, o Partido Democrático Paulista havia acordado com Getúlio Vargas que, para apoiá-lo, receberia em troca o governo do estado de São Paulo. A promessa não foi cumprida. Os democratas, então, se aliaram ao Partido Republicano Paulista, fortalecendo o movimento constitucionalista em defesa de uma nova Constituição. Getúlio Vargas convocou as eleições para a Constituinte, mas seus opositores passaram a acusá-lo de que fraudaria esse processo eleitoral para eleger a maioria de deputados e senadores ligados à sua força, aliás. Dessa forma, várias passeatas e protestos foram organizados contra Vargas, sendo um dos mais marcantes em maio 23 de maio de 1932, que acabou ocasionando a morte de 4 jovens estudantes de direito, chamados Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Esse episódio deu origem a um movimento financiado pelos setores médios da sociedade, que se chamou MMDC, sigla formada pelas iniciais dos nomes dos estudantes mortos em conflito com a polícia paulista. Entretanto, sem apoio, os paulistas acabaram derrotados em 9 de julho, pondo fim ao movimento constitucionalista de 1932. Mesmo tendo saído vitorioso, com o conflito, com o movimento constitucionalista, Getúlio manteve a decisão de convocar eleições
congressuais para a escolha de deputados que seriam responsáveis por elaborar a nova Constituição brasileira. Essas eleições seriam realizadas em 33 e a Constituição teria de ser criada até 34. Para que isso ocorresse de forma clara, Vargas atendeu às reivindicações democratas, criando um Código Eleitoral democrático e participativo. Seus principais pontos foram voto direto e secreto, com maior participação da população. Qualquer brasileiro maior de 21 anos, homem ou mulher, poderia votar, diferente do voto que os empresários queriam, né? Que é o voto onde só é admitido que vote uma pessoa que tem poder aquisitivo. Se você não tem poder aquisitivo, se você não tem muito dinheiro, se você é pobre, infelizmente você não vai poder votar. Vargas era contra essa ideia. Estavam excluídos analfabetos, mendigos, padres e soldados. Essa situação resultou em um grande avanço para as mulheres, que até então não tinham o direito de votar e escolher seus representantes. Mas ainda não se havia chegado ao voto universal, né? Ou seja, todos, sem exceção, pudessem votar. Portanto, o processo ainda era, né, o processo eleitoral ainda era excludente, de exclusão. Para conduzir e fiscalizar o processo eleitoral, a Justiça Eleitoral foi criada. Seria de total responsabilidade dos juízes eleitorais a organização da eleição dos deputados para a Constituinte e a contagem dos votos. Também cabia à Justiça Eleitoral empossar os deputados eleitos. Próxima página. Mesmo com a ideia de democracia na Constituinte, só perguntar de novo, né? Até aqui está tudo ok, né, pessoal? Está indo muito rápido, está tudo ok, né? Vocês estão com dúvida, se tiver com dúvida, vocês podem falar, certo? Eu vou continuar, então, a leitura e a explicação. Só um momento. Temos 20 pessoas. Saíram 2 pessoas aqui. Quem tiver sido, peçam para voltar, tá certo? Mesmo com a ideia de democracia na Constituinte, os deputados foram eleitos por 2 formas diferentes. A primeira, 2 formas diferentes, aliás. A primeira era pelo voto direto, a outra era uma eleição entre os sindicatos, que teriam seus deputados representantes. Em 16 de julho de 1934, a Constituinte chegou ao fim e a Constituição brasileira foi elaborada. Ela continha 187 artigos que regulamentavam vários setores, entre outros, política, economia, educação, direitos trabalhistas, sistema judiciário e saúde. Os principais pontos foram: o Brasil continuou federalista e presidencialista, com a separação de poderes executivo, né, em executivo, legislativo e judiciário. Manteve a autonomia dos estados brasileiros sem ferir a Constituição brasileira, além de determinar sua primeira eleição por meio do próprio Congresso. Entretanto, ao final de seu mandato, seriam realizadas eleições pelo voto direto. Devido ao amplo apoio dos sindicalistas na Constituinte, várias mudanças ocorreram em relação ao trabalho e várias leis, graças a Deus, foram criadas para proteger os trabalhadores. Dentre as principais leis, destacam-se a isonomia salarial, né, que propunha que não haja distinção de salário para empregados que estejam na mesma condição de trabalho. É importante, pessoal, ressaltar os direitos trabalhistas que Getúlio Vargas criou, né? Isso reflete muito nas nossas condições hoje, no nosso poder aquisitivo. E eu estou falando do meu e do de vocês também, estou falando do poder aquisitivo dos pais de vocês, dos direitos que a gente tem, certo? Isso tem muito reflexo no que aconteceu ali com Getúlio Vargas, depois da Constituinte. Redução da jornada de trabalho de 12 horas para 8 horas diária, não excedendo 44 semanais, férias remuneradas para o trabalhador, descanso remunerado nos finais de semana, criação de salário mínimo, diminuindo as diferenças salariais,
e a multa rescisória pela demissão de trabalhadores sem justa causa. Ou seja, você não podia mais demitir um trabalhador só porque você queria, né? Não estou gostando mais de fulano, vou demitir ele, não quero mais saber dele trabalhando aqui na minha empresa. Se você fizesse isso, a partir dessa Constituição, você ia pagar uma multa, certo? Antes dela, infelizmente, as pessoas tinham essa liberdade, né? Infelizmente mesmo. Além disso, possibilitou mais liberdade política para a atuação dos sindicatos e as associações dos trabalhadores. A industrialização passou a ser a atividade econômica mais importante. Por quê? Aqui a gente tinha um Brasil, até então, muito produtor rural. Né? O Brasil aqui produzia demais. Parou de produzir, professor? Não, não parou de produzir. Mas a produção rural era o que mexia com a nossa economia. E agora nem tanto, né? O que acontecia, né? O que aconteceu, como a gente viu, eu contextualizei até em outra disciplina, foi justamente aquele movimento de que houve concorrência, né? Os holandeses concorrendo com a gente, a questão da cana-de-açúcar, a Malásia concorrendo com a gente, a borracha, depois o café com a depressão da economia em 1929, tudo isso foi tirando muita coisa, né? Muito produto do campo do centro da economia. Então, a industrialização já era realidade em outras nações e chegou aqui também, certo? A industrialização passou a ser a atividade econômica mais importante. Buscou-se estabelecer condições financeiras e estruturais para que mais fábricas fossem criadas. Vargas queria, de fato, se libertar da exportação do café, pois entendia que ficar refém de uma única atividade era arriscado, já que uma crise de produção atingiria diferentemente as finanças, diretamente as finanças do Brasil. Vargas, né, também a Constituição, investiu bastante na educação básica, amém, e do ensino superior, buscou gerar vagas universitárias, né, que tivessem relação direta com as indústrias e com a construção civil, né, um ensino técnico. Daí porque surgiram muitas vagas em engenharia. Também estimulou a formação de médicos e advogados. Houve a separação de mulheres e homens na escola, ou seja, existia escola para meninos e existiam escolas para meninas. Era obrigatória a frequência escolar, cabendo punições aos pais dos filhos que não levassem, né, aos pais de alunos, aliás, que não levassem seus filhos à escola, a escola em seu nível primário. Até aqui, pessoal. Alguma dúvida, novamente? Alguma dúvida? Querem que eu explique mais alguma coisa? Desculpa, eu não tinha visto o chat. O que tem aqui? Ah, sim, chamada. Lembrando, quem ainda não pôs o nome, coloque, tá? Agora, faltam só 5 minutos. Aqui é apenas um informativo, né? Mas é importante também. O dia 9 de julho de 1932 foi feriado em São Paulo, sendo bastante comemorado e importante para os paulistas. Na verdade, esse dia corresponde à ação política e democrática conhecida como Movimento Constitucionalista de 1932, cujo objetivo era exigir que Vargas convocasse uma constituinte para a elaboração de uma nova Constituição. 2 meses antes, em 23 de maio de 1932, na Praça da República, um grupo de manifestantes, a maioria estudantes, tentou depredar 2 jornais, Correio da Tarde e A Razão, que davam total apoio a Getúlio Vargas, para que Getúlio Vargas mantivesse um regime centralizador, visando estabelecer uma ditadura. A sede do PPP, que apoiava Vargas, foi atacada, o que gerou uma forte reação da polícia, resultando na morte de 4 jovens, né? É um resumo do que a gente viu. 4 estudantes de direito que deram as iniciais de seus nomes ao movimento MMDC. Esse conflito foi o estopim para a radicalização do movimento constitucionalista. Assim, em 9 de julho, o conflito se iniciou com a oligarquia paulista, os setores da classe média,
os populares estando do mesmo lado e exigindo de Getúlio Vargas que a democracia prevalecesse. São Paulo ficou sozinho no conflito, pois nenhum outro estado arriscou a estabilidade para combater ao lado de um movimento que parecia que não daria certo. Depois de confrontos, né, em 1º de outubro de 1932, os paulistas se renderam, embora o movimento tenha sido derrotado. Suas ideias se fortaleceram e Getúlio Vargas convocou as eleições para constituinte. Que bom que deu tempo da gente chegar na atividade, né? Dá tempo até explicar, olha só. Nenhuma dúvida sobre a explicação do conteúdo aqui, né, pessoal? Pois é, tá faltando gente hoje. Eu falei aqui, a Isabela não tá aqui porque não tá se sentindo bem. Tá ok, tá ok. Comente o conflito que levou Getúlio Vargas ao poder. Aqui, pessoal, você vai se embasar majoritariamente na crise econômica, certo? Mexeu na economia, mexeu no país inteiro. Mexe na educação, na segurança, no setor previdenciário, na política, na migração, mexe em tudo. Quando vocês forem responder, quando vocês forem responder a primeira, falem de economia, falem de política do café com leite, certo? Deixa eu me afastei tanto, desculpa. O governo de Vargas, de 1930, era para ser de transição. Passaram-se 2 anos e nada do que havia sido acordado foi cumprido. Diante disso, quais foram os principais objetivos do movimento constitucionalista de 1932? Aqui vocês falem de eleições diretas, certo? Falem de democracia na segunda questão. Terceira questão. Explique o episódio que gerou o movimento conhecido como MMDC. Essa daqui está bem fresquinho, não precisa nem muita explicação. Mas vamos falar do confronto do movimento, né, dos jovens contra a polícia. Aliás, contra o governo, que teve a intervenção da polícia. Mesmo tendo derrotado o movimento constitucionalista de 1932, Vargas resolveu atender às principais reivindicações, em especial a elaboração da Constituição de 34. Explique os principais pontos dessa Constituição. Quase não sai. A organização política dessa Constituição, né, como ficou os poderes, né, legislativo, executivo, judiciário, se ficaram divididos, ficaram centralizados, as eleições, quem podia votar, falar sobre isso. A legislação trabalhista, o que foi que o Vargas estabeleceu nessa Constituição, né? O Vargas, assim, foram os deputados, mas o governo era dele. O que foi que ficou estabelecido nessa Constituição para os trabalhadores? Alguma coisa foi criada? Alguma coisa foi mudada? Claro, vocês vão falar sobre isso. A terceira, né, o item C, sobre a economia. O que é que ele facilitou? Ele facilitou alguma coisa? Ele dificultou? Ele regulamentou o mercado? Coisa do gênero? E o item D, a reforma educacional. Comente como ficou a educação depois dessa Constituição. Mudou alguma coisa no ensino primário, no ensino superior? Abriu vagas para alguma área de conhecimento? Medicina, direito, engenharia, letras, alguma coisa assim? É isso que você vai falar aqui. Alguma dúvida sobre a nossa atividade, pessoal? Não? Tem certeza? Ficou bem explicado? Dá para resolver legal? Pronto. Então, vou me valer, né? Nossa próxima aula de história... Quando que é? Terça-feira, né? Eu vou deixar... Tá certo, Laura. Eu vou deixar essa atividade para vocês me entregarem até segunda-feira, tá bom? Que aí dá tempo de corrigir e ver como foi o resultado de vocês aqui, né? É as páginas 146 e 147, tá bom? Eu vou pôr no Classroom, tá certo? 146 e 147. Bom, então é isso, pessoal.